Muito bem, bom dia, sétimo ano, mais uma aula por aqui. A gente vai aguentando firme aí, que já já tudo isso passa. Falou? Então vamos lá começar o nosso assunto de hoje, bastante interessante, que é sobre. Pera, que eu vou chegar lá. Até a última aula eu vou estar passando isso aqui direto. Por enquanto vocês me ajudem. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre viver humanamente. Nossa, mas será que tem outro jeito de viver? Vamos ver então. Em suas atitudes diárias, você se considera uma pessoa humana? Você é uma pessoa humana? O que é? Ah, eu sou, né? Nasci gente, eu sou humano. Não é bem isso que nós vamos falar, mas vamos lá. Duas perguntas aqui para a gente refletir. Em suas atitudes diárias, você se considera uma pessoa humana? Quais atitudes e pensamentos tornam possível viver humanamente? É um negócio meio. Parece até meio estranha essa pergunta, né? Mas é isso aqui mesmo. Nós vamos falar hoje sobre humanidade. Bastou você nascer gente para você ser humano? Como que é? Isso é um pouco mais complicado. Vamos lá, então. O que há de humano nessa visão aqui do Salvador Dalí? Ele fez esse quadro aqui. Eu gostaria que vocês, vou dar um tempinho para vocês observarem o que vocês estão vendo aí de humano? Tem alguma coisa humana aí? O que é? Está escrito ali embaixo o nome do quadro, que é Criança Geopolítica, observando o nascimento do homem novo. E esse homem novo parece estar nascendo dentro de um ovo, e esse ovo parece que é o planeta Terra. É um negócio muito doido. A pintura do Salvador Dalí é isso aí mesmo, é o surrealismo, né? Não sei se vocês já estudaram, senão logo vocês vão estudar o surrealismo do Dalí. Então, o que tem de humano nessa visão? O que o Salvador Dalí quis mostrar com o olhar dessa criança aí, observando o nascimento de um homem novo? Então, temos humanos ali, tem uma criança, tem uma mulher, temos um homem nascendo. O que será que ele quis dizer com isso? Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho, então, do Salvador Dalí, tá? Que é um pintor catalão. A Catalunha é uma região lá da Espanha, estão brigando lá para se tornar independentes e tal. É um artista de vanguarda, já falei, surrealismo. Ele buscava expressar o inconsciente em suas obras, por isso ele desprezava a realidade, por isso que os quadros são muito doidos, ele não está preocupado assim, com aquela lógica, se tem assim um negócio que é racional, se é todo certinho, nossa, você é igualzinho à vida humana, à realidade nossa. Não, ele pintava um negócio muito livre lá, livre da lógica, livre dos limites todos. E ele entendia que só assim a gente poderia alcançar a imaginação, poderia ser livre, realmente livre. Então, ele fala que quando você está sonhando, que o mundo do sonho ele contribui para essa liberdade, para essa autonomia das pessoas, que quando a gente está vivendo aqui, a gente consegue estabelecer vícios e virtudes, lembra? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, e a gente vive de maneira dentro desses padrões, desses limites que a sociedade nos impõe. O sonho, não. Quem já sonhou que está voando? Eu vivo sonhando que estou voando, adoro sonhar que estou voando. E eu tenho sonhos lá meio conscientes, daí eu falo assim, ah, não, é sonho, então deixa eu voar mais alto, vou mais alto. E não fico nem com medo. Então ele está falando que no sonho, ele traz esse sonho todo, esse mundo mágico, esse universo muito louco, muito sem lógica, para os quadros dele. E ele achava isso interessante, ele achava que isso era muito importante. Mas esse quadro aí que ele pintou em 1943. E em 1943 estava acontecendo o quê? O que vocês já viram em história? Que estava acontecendo o quê no mundo, no nosso mundo? Estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né? E ele vai questionar a constituição da humanidade em um período conturbado da história, porque sempre tem uma guerra, as coisas ficam bastante tumultuadas. E a Segunda Guerra foi assim terrível, foi uma coisa horrorosa, tá? E a gente pode perceber que aquele homem lá que está nascendo, aqui no quadro, pode ser que ele esteja nascendo depois desse período de guerra, ou esse período de guerra fez a humanidade rever muita coisa, refletir muita coisa, e é preciso que nasça um novo ser humano. Qual agora que nós estamos passando por essa situação
do vírus, da pandemia, tem muita gente dizendo que os nossos hábitos vão ter que mudar, que a humanidade vai ter que mudar, que as pessoas vão ser mais unidas, as pessoas vão ser mais humanas, que as pessoas vão valorizar mais certas coisas e valorizar menos outras coisas, mas que, de alguma maneira, a humanidade vai mudar. Eu não sei, eu tenho um pouco de algumas reservas. Eu não sei se o ser humano muda tanto para melhor assim, não. Eu acho que a tendência é permanecer. Quem é bom, quem é mal vai continuar fazendo maldade. Mas isso que é assunto outro dia. Mas a guerra ali, o Dalí entendia também que ia trazer uma nova visão de humanidade, que as pessoas iam ter que melhorar enquanto seres humanos, porque a guerra estava destruiu a Europa quase que inteira. O Hitler matou 6 milhões de judeus, era uma coisa assim absurda. Essa bomba atômica aí não foi em 43, ela foi em 45, e ela ficou um símbolo muito forte, porque foi a bomba que terminou a guerra, ou melhor, já tinha até terminado a guerra, já tinha feito os acordos ali, mas ainda foram lançadas 2 bombas no Japão e destruíram totalmente 2 cidades lá, Hiroshima e Nagasaki. Ao ponto das pessoas falarem assim, opa, isso aqui está muito poderoso. Se tiver uma terceira guerra, não sobra ninguém. Se tiver uma terceira guerra, não vai sobrar ninguém. As pessoas todas, o mundo inteiro vai morrer. Então, foi aonde eles nós já estudamos lá no 5º ano, aonde criaram a ONU, a Organização das Nações Unidas, para que as pessoas civilizadas, inteligentes, racionais, pudessem resolver os seus conflitos por meio de conversa, para não precisar, cada vez que briga, fazer uma guerra, ninguém aguenta, né? Lembra lá do nosso livro dos soldadinhos lá, do capitão, do general que vivia fazendo briga? Bem legal, né? Mas vamos lá. Então, a guerra, ela não é uma coisa boa. As pessoas até falam assim, é desumano, é uma coisa monstruosa, é uma coisa animal. Então, por quê? Porque é tão ruim, tudo que é ruim não é humano. Então, vamos. Vive-se humanamente? Você vive humanamente? Eu vivo humanamente? Como é que é? Eu sou um ser humano humano? Parece que é uma pergunta meio esquisita, né? Uma coisa redundante. Se eu sou um ser humano, eu sou humano. Como assim um ser humano viver humanamente, tá? Se sou humano, vou viver de que jeito? Cachorristicamente? Felinamente? Peixamente? De peixe? Sei lá. Como que eu vou viver? Tem outro jeito de eu viver que não seja humanamente? Bom, mas se a gente aceitar o desafio de pensar, nós vamos perceber que não é bem assim, não é tão simples assim, não é tão óbvio afirmar que as pessoas vivem mesmo de um modo humano. Não é tão simples. Vamos pensar sobre isso então. Muito bem, mas aqui, antes da gente entrar propriamente lá no nosso assunto, nós vamos estar falando aqui sobre 3 palavras: inventar, produzir e comunicar, tá? A condição humana, ela permite uma posição de destaque no controle da natureza. Nós somos os mais inteligentes. Lembra da história do Prometeu? Todos os bichos ganharam coisas mirabolantes, ganharam garras, ganharam juba, voavam, nadavam embaixo do mar. Não sobrou nada para o ser humano. O Prometeu ficou tão agoniado, falou, vão morrer, né? São tudo peladinho, tudo fraquinho, tudo sem músculo. Se tiver que correr, se um leão tiver que correr atrás de um ser humano e de uma zebra, ele vai pegar a gente primeiro, né? Porque dá mais fácil de morder, porque não tem couro, aquele pelo aiado, e porque corre menos. Então, Prometeu traz o fogo, que é a nossa capacidade humana criativa, de produzir, de inventar, de criar coisas. Então, essa nossa capacidade pensante de criar e de inventar coisas nos coloca num patamar muito mais interessante com relação à natureza. Nós conseguimos transformar a natureza em nosso benefício. A gente pega água, pega um rio, canaliza toda a água e faz virar energia elétrica. E nós estamos conversando aqui graças à energia elétrica, graças à internet, graças a um monte de coisa que o ser humano que inventou. Então, vamos lá. Essas habilidades todas de inventar, de criar, elas foram aprimoradas durante muitos séculos. E assim, não foi de uma hora para outra. Demorou muito desde a invenção da primeira roda, que já facilitou o trabalho humano ali de movimentação, de se transportar, até um avião. Foi muito tempo. E hoje nós estamos nesse patamar civilizatório aqui. Tem hora que eu falo assim, nossa, mas não tem mais nada para inventar.
Ah, não dá um ano, sai um celular aí fazendo qualquer coisa. Eu estou esperando aquele que vai lavar roupa, passar roupa e fazer comida. Aí eu vou comprar um bem legal desses aí. Porque só falta fazer isso, né? Faz de tudo o celular. Bom, então é um processo de desenvolvimento que transforma o mundo à nossa volta. O homem vai desenvolvendo, descobrindo, inventando, criando, e fica, parece que tem horas assim, uma tensão entre o mundo dos seres humanos e o mundo na natureza. Porque quanto mais o homem inventa, quanto mais ele cria, ele também vai tirando da natureza. Ele também vai transformando a natureza, ele vai mudando a natureza. Essa natureza, eu não sei até quando que ela vai aguentar. Mas também, se a gente não transforma a natureza, fica difícil viver, né? Então, esse mundo aqui dos seres humanos que está versus o mundo da natureza, e nós temos total domínio, a gente consegue fazer muitas coisas. Esse mundo reflete a nossa humanidade. O homem que é inteligente, que cria, que produz, que se comunica, que transforma tudo, e é isso que faz dele um ser humano humano. Muito bem. Nesse sentido, compreender o sentido de viver humanamente pressupõe uma série de reflexões que não podem se distanciar dos seres humanos e da sua relação com o mundo. Então, vamos lá a algumas questões aqui. Vamos observar a nossa realidade, então, para constatarmos como é que a gente vive. Olha aí no seu redor, na sua casa, avanço tecnológico, o seu computador, o seu celular, é um avanço tecnológico, é uma revolução da informática, inteligência artificial. Eu nem sei direito como é que é esse negócio de inteligência artificial, tem muita coisa aí nessa área de tecnologia. Eu vi que alguém acessou meu canal aí do YouTube, que agora eu tenho um canal do YouTube, eu estou me achando. Quando eu fui ver lá o garoto da classe de vocês, inclusive, ele já tinha um canal de YouTube. Eu falei, poxa vida, eu estou morrendo de desespero aqui para aprender a fazer um negócio. E a garotada já sabe, essa criançada já sabe, porque vocês nasceram nesse mundo de transformação que para vocês é completamente natural. Eu nasci, gente, não existia computador, tá? Olha só, e se alguém contar a minha idade para alguém, vocês vão ver só. Descobertas genéticas, o ser humano consegue clonar, tá? Não clona outro ser humano ainda, por questões éticas, por questões da bioética, as questões religiosas também, mas já tem tecnologia para isso, já clonou outro animal, já clonou o Dolly, a ovelha, já tem essa tecnologia. Opa, parece que tem hora que é ficção científica. Aí eu pus esse filme maravilhoso que eu adoro, essa saga do Star Wars, que quando eu tinha a idade de vocês passou o primeiro Star Wars, gente. Aquilo foi uma revolução no cinema e uma revolução na vida, porque o cinema não foi mais o mesmo depois do Star Wars. Tamanha tecnologia de comunicação do cinema e aquela coisa toda ali, aquele mito, aquela história toda, e aquelas espadas de laser, aqueles robôs, aquilo tudo muito ficção científica, tá ali. Mas hoje parece que a ficção científica está muito próxima da gente. E tudo que era ficção científica está virando realidade. Talvez por isso eu goste tanto de ficção científica. Porque eu me lembro de um desenho, quando eu era criança, chegava o líder da Liga da Justiça, do Superman, do Batman, e ele abria uma tela aqui, que a gente não sabia nem o nome, porque não existia computador, a gente achava que era uma tela de televisão. E ele chamava os heróis, em desenho animado, hein? Chamava os heróis para lutar e dava para eles a missão. Eu falava, gente, eu quero um disso. E estamos aqui agora, com um disso, conversando, através, e poderia até ser melhor ainda, se fosse ao vivo. Não teria, dá para fazer ao vivo, tá? Então, o que era ficção científica está mudando, tá virando realidade. Entretanto, constata-se que convivendo com toda essa tecnologia, todo esse poder de criativo, esse desenvolvimento tecnológico, essa coisa que o ser humano tem, esse poder todo que ele tem nas mãos hoje, em contraste com isso, convivendo com tudo isso, tem uma coisa chamada miséria, tem uma coisa chamada fome, tem a violência, tá? A negação do ser humano, você negar que o outro ser humano existe. Então, tem seres humanos aí que são considerados invisíveis. As crianças de rua, os moradores de rua. Ah, tá lá, parece que não existe.
ninguém vê, ninguém liga. Então, a miséria é uma coisa muito séria. A fome existe, pessoas morrem de fome ainda. Ah, vai lá na geladeira, pega um danoninho. Vocês têm danoninho na geladeira, tem gente que nem geladeira tem. Com essa questão do vírus agora, essa coisa de lavar a mão toda hora, tem gente que não tem nem torneira em casa, não tem água encanada, o esgoto não é encanado, sai aquela água suja, céu aberto. Como é que faz? Existe, e está aí, tá? Juntinho com as novidades tecnológicas da internet, da inteligência artificial, o homem resolveu uma série de coisas e isso aqui não está dando conta de resolver. Tem um negócio que chama IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que aponta para uma crescente e preocupante desigualdade social que se manifesta na fome, baixa escolaridade e escassez de oportunidades para os mais pobres. Então, do jeito que a coisa aumenta, a tecnologia aumenta, aumenta a distância também. Porque hoje, quem tem acesso a essas tecnologias? Se a pessoa não tem nem o que comer, ela vai ter dinheiro para comprar um celular? Então, essa desigualdade ela vai aumentando e vai sendo manifestada na baixa escolaridade. Vocês aqui estão com todo um material, com todo o equipamento aqui para poder ter essas aulas online. As crianças das escolas públicas, será que todas têm? Eu entendo que tem crianças, eu sei que tem crianças que não têm celular, não têm acesso à internet. Como que elas vão estudar? Elas vão ter o mesmo desenvolvimento que vocês? Elas vão perder, todo mundo está perdendo um pouco, mas vocês estão perdendo menos que elas. E aí, essa desigualdade vai aumentando, e na falta aí não estuda, não vai ter emprego, não vai ter um bom trabalho, porque não estuda, não entra numa boa faculdade, aí o trabalho. Então, isso só vai aumentando essa diferença e vai piorando, especialmente para os mais pobres. Mas, por falta do hábito de refletir, né? Às vezes a gente tem preguiça de pensar, né? Parece que vai cair todo o cabelo, se fica pensando muito, né? Constantemente conduzidos apenas por impulsos, os indivíduos desconhecem o que determina o seu modo de agir. Assim, não compreendem que suas ações podem acarretar consequências positivas ou negativas. Então, a maneira como você age, como você lida, e o ser humano, como ele vai lidar, como que ele vai usar essa tecnologia toda dele aí, como que ele vai usar essa inteligência toda tão maravilhosa para diminuir diferenças ou para manter as diferenças ou para aumentar as diferenças. Então, dependendo do jeito que a gente agir na nossa vida, tá? Dependendo do jeito que eu agir, eu tenho consequências boas e tenho consequências negativas. Aí todo mundo já sabe. Experimenta desobedecer o pai, falando na outra aula, né? Vou ali na massa com meus amigos. Vai para outro lugar, a consequência vai ser, não vai mais tão cedo, até me provar que eu posso confiar. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa pensar muito, pensar no que vai fazer, como que vai fazer, para que essas consequências sejam boas. Então, lá, na aula passada, vimos que tudo que acontece faz parte das escolhas individuais, uma vez que não se deve ser apenas um indivíduo controlado pela sociedade, cultura e economia, mas também seres de liberdade, que fazem escolhas. Nós somos seres livres, somos muito livres. Então, tinha lá um que falava assim, que a liberdade é muito bom, que a liberdade é legal. O outro chegou a ponto e falou assim, não, a liberdade é uma condenação, porque eu tenho que escolher, eu tenho que ser responsável pelas minhas escolhas, e às vezes eu não sei direito o que eu vou escolher. A escolha é extremamente importante para a gente ser livre. Se a gente não pode escolher, a gente é livre. Então, como que nós vamos fazer? Eu vou seguir a minha vida sendo controlado por um sistema econômico, por um sistema cultural, tá? Por uma sociedade? Todo mundo faz assim, todo mundo ri, todo mundo não liga, ninguém vê mesmo. Ou eu posso mudar o meu olhar para aquele ser invisível, para aquela criança que ninguém olha. Eu posso mudar a minha maneira de agir com relação às crianças mais desafortunadas, né, mais pobres. Eu posso ter um olhar mais humano para o meu entorno, assim, para a minha vida, porque está acontecendo ao meu lado. Eu vou olhar só para o meu umbigo aqui, ótimo, meu umbigo vai muito bem, obrigado, eu e ele e eu. Ou não, eu vou abrir, vou ampliar e vou começar a prestar atenção no que falta para que todo mundo possa ter uma vida melhor. Viver humanamente é
Resultado das decisões do indivíduo que expressam a condição de existir entre a necessidade e a liberdade de escolher a cada instante. Então, a liberdade é uma característica do ser humano. Os bichos não têm essa condição, essa capacidade de escolher. Então, mas o resultado das minhas decisões, né, é que vai pegar. Então, eu tenho que escolher a cada instante eu tenho que escolher. Quando tem aula, né? Eu levanto, vou para a escola, e não pode escolher muito, não, que a mãe derruba você da cama e te obriga a ir para a escola. Mas chegar lá na escola, vou prestar atenção na aula, não vou prestar, vou ser gentil, não vou ser gentil, vou ser um bom aluno, aí a escolha é sua, porque a mãe e o pai não podem ficar lá 24 horas junto com você. Então, tem horas que as decisões serão só suas. Bom, mas o que vai definir as escolhas dos seres humanos? É a nossa necessidade ou a nossa liberdade? Os indivíduos são seres para escolher, ou a sua existência é determinada pelas necessidades culturais da sociedade. Por exemplo, uma criança que eu conheci, não, eu vi um documentário uma vez, uma criança de 12 anos, da idade de vocês, a repórter perguntou para ela: o que você quer ser quando você crescer? E a menina prontamente: médica. Legal, muitos aí vão querer ser médicos também, bacana, muito boa profissão, hoje em dia mais do que nunca, né? E a repórter falou assim: e você já está em que ano da escola? Quantos anos você tem? Ela falou: 12. E você já está em que série? Ela falou: não, eu nunca estudei. Como assim nunca estudou? Ela: não, nunca foi para a escola. Era uma criança que vivia nas ruas, lá no Rio de Janeiro, uma época que tinha muita criança de rua, muito. Viviam numa praça ali, chamada Candelária, era uma coisa horrorosa. Qualquer hora a gente conversa sobre isso, até que tem muita coisa interessante. E eles viviam ali e atrapalhavam o comércio, atrapalhavam as pessoas que passavam, era uma coisa horrível. E ficavam ali, não tinha mãe, fugiam de casa, não tinha o pai, ou não tinha a mãe, eles viviam ali. Mas o negócio é o seguinte: essa criança muito pobre, que não tem casa, não tem o que comer, não tem onde dormir, dormia na rua. Ela fala que ela vai ser médica. Quais as chances dela ser médica? Então, a escolha dela, ela realmente é livre para ser o que ela quiser? Ou a escolha dela está determinada à condição social dela? E vocês aí, qualquer um que falar que vai ser médico, vai ser médico. Só não vai ser se não quiser mesmo. Mas você está sendo preparado, você está tendo todas as condições que a sua família te proporciona para você ser o que você quiser. Agora, aquela criança que não tem isso, por questões culturais, por questões econômicas, porque a sociedade tem uma série de problemas e aquela criança não tem. Então, é isso que eu estou querendo explicar para vocês. Nós somos realmente livres ou a nossa liberdade é limitada por algumas coisas? Muito bem. A resposta encontra-se em todos, nas ações de convivência com os outros. Alguns pensadores debruçaram-se sobre a questão da liberdade de escolha. Então, isso aqui é um assunto, desde que o mundo é mundo, o homem está preocupado, querendo entender essa liberdade de escolha, que é uma questão muito séria. Eu adorei essa foto desse peixe aí, que ele resolve um dia que ele não vai morar mais com todo mundo e ele pula para o outro aquário ali. As escolhas só poderão agora, nós voltamos à questão da humanidade, você ser realmente humano. Então, as escolhas só poderão tornar o ser humano livre se elas fizerem bem a ele próprio e aos outros. Lembra lá atrás daquele poeta lá do Mário Quintana? Que a liberdade você tem que levar em consideração o outro também. Eu não posso pensar só no meu umbigo e só em mim. Se a minha liberdade leva em consideração o outro, ela tem muito mais chance de dar certo e eu tenho muito mais chance de ser feliz. Isso é uma decisão humana, você levar o outro humano em consideração. O ser humano pensa, ele cria, ele luta por direitos, mas ele também tem capacidade de maltratar, capacidade de matar. Credo! Ana falou: matar passarinho, matar gato, matar pintinho, matar por prazer, acontece. Pode bater no outro, pode ofender, falar alguma coisa, maltratar, né? Machucar. Às vezes você dá um tapa ali, resolve o tapa, leva outro, já sarou. Agora tem coisa que você fala ali que o outro não vai esquecer nunca mais.
Então, a gente precisa pensar na hora das nossas escolhas, o que você vai falar, o que você vai fazer para construir, não para destruir. Porque você pensando assim, você está sendo um humano. Um ser humano melhor para um mundo melhor. Um mundo que precisa de pessoas boas, que precisa de pessoas que levem em consideração o outro, que pare de olhar para o próprio umbigo e comece a olhar para o seu entorno. Muito bem, tá aqui um desafio. Essa moça está, coitada, sentada aí, porque acho que ela não sabe para onde que ela vai, né? Então, ela achou mais fácil sentar aí e esperar. Muito bem, o que vocês vão fazer para mim? As ações humanas, elas podem gerar, por exemplo, efeitos positivos e efeitos negativos na minha vida e também sobre o meio ambiente, tá? Você vai fazer uma pesquisa para mim, agora nós saímos do nosso umbigo, nós estamos falando de natureza e de nosso entorno aqui também. Você vai fazer uma pesquisa e demonstrar os resultados de ações positivas e negativas sobre, faltou um B ali, o meio ambiente. O que o ser humano tem feito de bom para o meio ambiente? O que o ser humano tem feito de mal para o meio ambiente? Com esse vírus aqui, agora está com um monte de teoria aí, a conspiração, porque é falta de higiene, porque o vírus foi manipulado, sei lá, um bom assunto para vocês pesquisarem também. Corre de fake news, né? Vai pesquisar em fonte séria. Se bem que é um negócio que ninguém está sabendo direito ainda, então não tem lugar muito certo para a gente pesquisar, mas vamos falar de outros assuntos também. Eu vou dar uma sugestão para você, já que você está preso aí, está muito chato ficar preso, e eu estou achando uma chatice ficar presa também, está muito ruim. Você pode fazer esse trabalho em equipe. Que jeito! Via internet, via nossa tecnologia maravilhosa. Você chama aí no WhatsApp, no Zoom, baixa o Zoom, esse tal de Zoom, um espetáculo, esse aqui que eu estou usando. E você faz reuniões com seus amigos, você chama seus amigos para conversar, do jeito que vocês fazem aí com o videogame, que eu fiquei sabendo outro dia que todo mundo joga junto, cada um na sua casa, todo mundo conversa, todo mundo joga junto. Então, vocês são melhor do que eu para isso. Chama lá, manda por mensagem, chama no áudio, chama no vídeo, passa um trabalho junto. Vocês podem discutir, se diverte, passa um pouco mais o tempo. Falou? Por hora nós vamos ficando por aqui. Manda para mim isso aqui, tá? Depois que vocês fizerem, vocês tiram uma foto, não precisa ser todos, se fizerem 3, um tira a foto, marca o nome de todo mundo. E me manda, porque eu vou estar guardando esses trabalhos de vocês aí para quando a gente voltar. Me liguem, me mandem beijos, me mandem abraços, me mandem mensagem, e eu estou morrendo de saudade de vocês. E até a nossa próxima aula, então. Falou? Cadê agora que eu não saio daqui mesmo? Estou conseguindo. Na próxima aula, então, a gente continua se falando. Falou? Um beijo para vocês e logo, logo isso tudo passa e a gente volta a se encontrar.